Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um episódio do nosso A Boa Sorte, de Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bes. Estamos chegando já à fase reta final mesmo, encerrou praticamente o livro, a 10ª regra da boa sorte. E aqui diz o seguinte, que para criar a boa sorte é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso. Elas estão sempre presentes. As oportunidades estão sempre presentes. Criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis. A gente está vindo de uma jornada de 2 cavaleiros, onde cada um resolveu tocar a sua missão da maneira como achou que deveria tocar, da maneira que era coerente, que era correta, e cada um ao seu modo, do seu jeito, trazendo suas crenças limitantes e ilimitantes em suas ações, para que tornasse possível a realização daquilo que foi proposto por Merlin, né? Que era encontrar o trevo mágico. E nesse final de livro, nós vamos agora para o reencontro com Merlin. E aí, vocês lembram que o Notch, ele saiu desembestado, com seu cavalo, a toda velocidade, com um sentimento de ódio e vingança dentro do seu peito, do seu coração, porque ele precisava chegar para ele se vingar do Merlin, para ele dizer umas poucas boas para Merlin, e ele queria matar o Merlin, ele precisava matar o Merlin a pedido da bruxa, não só para se vingar, mas como também para, de certa forma, fazer a parte dele no trato que ele tinha tido com a bruxa, já que ele já tinha feito com a bruxa. E assim ele chegou lá. Assim que ele chegou na entrada do castelo, ele já perdeu logo o cavalo dele estava muito ensanguentado de tanto apanhar e acabou morrendo de exaustão, de cansaço. E ele desceu com tanto ódio, com os olhos em chamas, com a espada em punho, saiu quebrando absolutamente tudo que via pelo caminho. Ele estava com o negócio no couro, né? E aí, de repente, quando ele chegou no jardim central, que era onde estava a suposta, que iria nascer o tal do trevo e que ele ia botar tudo para fora, ele ia se vingar e fazer acontecer, ele encontrou o Merlin no centro do jardim, só que o jardim já estava todo encimentado. E aí aquilo foi um balde de água fria nele, uma decepção. Ele ficou sem entender, que ele ficou tão assim desnorteado, que ele jogou a espada no chão e perguntou e questionou o que estava acontecendo, né? Por que aquilo tinha acontecido. E aí e ele questiona para Merlin, vou ler esse trechinho: por que você fez isso? Por que você cobriu o jardim com azulejos? E aí o Merlin responde: porque do contrário você teria tentado me matar. Não acreditaria nas minhas explicações. E esta era a única forma de convencê-lo de que aqui não há trevos e de que a bruxa enganou você. Eu, Merlin, o mago, sei de tudo. Sabia que a bruxa ela venderia para você a sorte. A sorte quase nunca acontece. Eu também sabia que você viria ao meu encontro para me matar. Somente depois de procurar por horas e horas no jardim, constataria que o trevo não estava aqui. Eu precisava dissuadir você antes disso, pois não queria ter que lutar em vão. Notch começou a perceber o seu erro. Tinha escolhido o caminho mais fácil, o atalho. Ele sempre pensara que merecia ter a sorte. Naquele exato momento, no jardim do castelo, ao lado de Merlin, ele entendeu que estava totalmente errado. O mago continuou: agora já sabe, trevo mágico não está aqui. Nasceu há algumas horas no bosque encantado, assim como eu prometi.
Havia trevos mágicos mais do que suficiente, inclusive para você, note. Mas você abandonou suas chances, não acreditou em si mesmo e mais esperou que os outros o presenteassem com a sorte. Sua visão desse desafio foi muito limitada, meu caro, desprovida da paixão, do entusiasmo, da entrega, da generosidade e da confiança necessária para você conseguir quantos trevos mágicos da boa sorte você quisesse. Note, deu meia volta, sem mais sua espada e seu cavalo, foi até o seu castelo, onde permaneceu totalmente na solidão por longos e longos anos. Na sequência, chegou o Cid à cidade, foi diretamente para o castelo real, dizer a Merlin que havia encontrado o trevo mágico, o trevo da sorte ilimitada. Entrou no castelo gritando, morto de feliz, dizendo: Merlin, Merlin, olha, olha, estou com um punhado de trevos em mãos, o trevo da boa sorte. E aí, veja só, e não é apenas um trevo mágico, há tantos quantos eu queira. E aí o Merlin responde: claro, Cid, quando você é alguém que cria condições necessárias, pode obter tanta boa sorte quanto desejar. E por isso, a boa sorte é ilimitada. Quero agradecer-lhe de alguma forma, Merlin. Eu devo isso tudo a você. De jeito nenhum, respondeu Merlin. Eu não fiz absolutamente nada. Foi você que decidiu ir ao bosque encantado. Foi você que aceitou desafios entre centenas de cavaleiros. Foi você que resolveu trocar a terra, apesar de lhe terem dito que nunca nasceria um trevo naquele lugar. Foi você que optou por compartilhar a sua sorte com a Dama do Lago. Foi você que escolheu ir em frente em vez de adiar as limpezas do galho. Foi você que percebeu que era aparentemente desnecessário, mas imprescindível, e compreendeu a importância de tirar as pedras quando parecia que tudo estava feito. Foi você que decidiu acreditar para ver. Você confiou naquilo que havia realizado, mesmo quando disseram que podia vender-lhe a própria sorte. E Merlin acrescentou: e o mais importante, Cid, foi você que decidiu não confiar no acaso para encontrar o trevo e preferiu criar condições para que ele chegasse até você. Você decidiu ser a causa da sua boa sorte. Cid se despediu de Merlin com um forte e afetuoso braço, depois montou em seu cavalo branco e partiu em busca de novas aventuras. Ele passou o resto dos seus dias ensinando os outros cavaleiros e as pessoas comuns, inclusive as crianças, as regras da boa sorte. Agora que ele sabia criar a boa sorte, não podia guardar o segredo somente para si, pois a boa sorte deve ser compartilhada. E Cid pensou que, se agindo sozinho tinha tido a capacidade de criar tanta boa sorte, somente em 7 dias, o que não seria capaz de fazer por todo o reino, se cada um dos seus habitantes aprendessem a criar a própria boa sorte por resto das suas vidas. Que lindo! E acabou! Ai, que tristeza! Mas que felicidade, né, de ter conseguido ler esse livro novamente. Ele encerrou a história, né, a fábula. E é uma história muito, muito linda. Que privilégio ter podido ler esse livro novamente com vocês. Dessa vez de uma maneira diferente, né? Fazendo algumas interpretações, dando alguns pontos de vista. Mas, assim, é um livro de grande lição, porque ele mostra sobre a personalidade das pessoas, né? Sobre o tipo de pessoas que entram muitas das vezes na nossa vida, né? E algumas entram para edificar, nos transformar em alguém melhor, e outras entram para nos destruir, nos intoxicar, nos travar, nos atrasar. Ontem mesmo eu postei um stories mostrando um simples vídeo de uma pessoa passando na rua e derrubando um vaso de planta gratuitamente, de maneira
malvada, né? Uma atitude maléfica. E aí, de repente, no mesmo tempo, vem uma outra pessoa, do nada, que olha a planta no chão e resolve levantá-la, colocar no lugar, ajeitar, ajustar. Então, eu acho que esse livro, ele tem um pouco disso, né? Do Stories, né? Ele mostra como que as pessoas, elas têm a mesma possibilidade, a mesma vida, as mesmas oportunidades, porque o livro fala que as oportunidades, elas existem para todo mundo, elas estão lá disponíveis para todo mundo. Elas não são coisas que são nos dadas, a oportunidade ela já existe para todo mundo, mas cabe a nós criar as condições ou não favoráveis para poder usufruir dessas oportunidades. E é um livro excelente, e agora a gente tem aqui o final da história, que mostra que Davi, né, no final da história, Davi estava descalço, apoiando seus pés nos trevos que haviam sob o banco, no qual ele e Vítor estavam sentados. Os dois ficaram em silêncio, refletindo sobre a história. Passaram-se alguns minutos e ambos estavam pensando em algo, e uma lágrima rolou da face de Davi, e foi o primeiro a falar. Sei que você está pensando, mas não quero que veja segundo as intenções as minhas palavras. Por quê? Perguntou Davi. Talvez você ache que somente é uma fábula simples, não sei, mas eu não quis dizer que você... Eu só queria fazer a boa sorte chegar até você. Ele tentando não parecer superior, né? Sendo humilde, não parecer superior a Davi, as condições que Davi se encontrava. E aí Davi vira para ele e diz assim: Vítor, eu estava pensando exatamente nisso, na forma como essa história chegou até mim. O encontro meu com um amigo de infância, e que eu não via há 54 anos, essa história nas minhas mãos. E Vítor refletiu sobre o encontro casual com Davi. Tremendo acaso, realmente, foi um tremendo acaso. Isso fora a sorte, a boa sorte. Será? Concluiu a história, e aí foi quando o Davi vira e diz assim: você acredita, é verdade que conheceu a história da boa sorte por acaso? Você acredita nisso? Perguntou Davi. Eu estava pensando justamente o contrário. O contrário, surpreendeu-se Vítor, né? Sem saber o que Davi se referia. É o contrário. Eu vou te explicar. Fui eu que criei as condições para que essa história chegasse até mim, para que a boa sorte viesse ao meu encontro. Vítor se surpreendeu. Você, sim. Não nos encontramos por acaso. Nos últimos 4 anos, os piores que eu já vivi, na minha única esperança era encontrar um único amigo que já tive. Você, Vítor. Nesses anos, não havia um só dia que eu não procurasse o seu rosto em todas as pessoas que passassem por mim. Em cada pessoa com quem eu cruzava, a cada sinal, a cada café, a cada bar, a cada canto dessa cidade. Nunca deixei de olhar a cada face, esperando encontrar a sua. Você é o único amigo que eu tenho já tive na vida. Imaginei muitas vezes esse encontro, visualizei várias vezes o nosso encontro, assim como o Cid via crescer o seu trevo. E em algumas ocasiões até pude sentir o abraço que demos há pouco. Jamais deixei de acreditar que isso aconteceria. Eu o encontrei porque quis encontrá-lo. A história da boa sorte chegou a mim porque eu, sem saber, já estava procurando. Visivelmente emocionado, Vítor e Davi se abraçaram. Portanto, a verdade, você acredita que a fábula está certa? Claro que sim, continuou Davi. A fábula está corretíssima. Não pode ser de outro modo. O nosso encontro é uma demonstração de que eu também posso ser como Cid. Hoje, fui eu quem criei a minha boa sorte. Eu também posso criar a boa sorte, não concorda? Concordou, exclamou Vítor. Será que posso acrescentar mais uma regra a essa história? Mas é claro, respondeu Vítor. E então Davi disse: a história da boa sorte nunca chega às suas mãos por acaso. Vítor sorriu. Não é preciso dizer mais nada. Entre bons amigos, as palavras muitas das vezes são desnecessárias. Eles se abraçaram de novo e Vítor foi embora. E Davi ficou sentado no banco e voltou a apoiar os seus pés descalços sobre os trevos frescos
do grande parque da cidade. Davi notou que alguma coisa lhe fazia cócegas nos pés. Inclinou-se sem olhar e arrancou algo do chão, e que lhe tocava muito suavemente a sua pele, e que parecia querer chamar sua atenção. Era um trevo de 4 folhas. Aos 64 anos, Davi começou a acreditar que podia criar uma boa sorte. E você? Quanto tempo vai esperar para acreditar na boa sorte? Gente, que livro lindo! Ai, me emocionei. Porque assim, eu criei muita coisa na minha vida, né? Desculpa, deixa eu parar aqui. Pronto, recuperei um pouco. Eu por muito tempo criei todas as possibilidades e condições na minha vida para que ela desse certo, né? Eu sou o tipo de pessoa que normalmente eu busco, né? Pessoas que me conhecem há muito tempo, pessoas que me conheceram há pouco tempo, elas logo percebem o quanto eu sou uma pessoa inquieta, o quanto eu sou uma pessoa que busco, o quanto eu sou uma pessoa que não paro de querer realizar os meus sonhos. Eu costumo dizer para mim mesma que eu não nasci para passar vontade. Eu não nasci para passar vontade. Se algo me dá vontade de ter, de falar, de fazer, eu vou lá e vou atrás, eu vou lá e busco, eu fuço, eu procuro fazer acontecer. Só que de uns tempos para cá, eu pude conhecer, eu posso confessar isso para vocês, que eu pude conhecer de fato, de maneira, como autoridade mesmo, eu posso falar isso, que eu pude conhecer de fato o fazedor de todas as coisas. E aí eu consegui perceber que durante toda a minha trajetória de 42 anos, o quanto eu fui muito amada, blindada e zelada e conduzida por Deus o tempo todo. O quanto, na verdade, essa força que tem dentro de mim, essa determinação, essa obstinação, essa visão que tem dentro de mim, ela não me pertence, ela pertence de fato a Deus. É o Espírito Santo que toma mesmo de conta de mim. É Ele que me ressurge das cinzas quando eu estou só os cacos. É Ele que reconstrói, Ele que me refaz como um vaso de barro mesmo. E ainda mais agora, nessa certeza, nessa ciência dessa companhia, eu tenho realizado grandes coisas, grandes sonhos, coisas que eu jamais imaginei que só estavam dentro do meu coração. E o que me dá mais felicidade ainda é a certeza de que Deus está consagrando, que Deus está abençoando, que Deus está colocando cada pessoa certa, no lugar certo, na hora certa na minha vida, me instruindo, me orientando, me dizendo como fazer. E isso é plenitude, isso é ter a boa sorte, né? A boa sorte ao nosso favor e de maneira eterna, ilimitada. Então, assim, eu me emocionei por isso. E é isso. A gente encerra aqui.